Dia Mundial do Autismo chegando e nós aqui do canal preparamos para você uma série com 3 vídeos tratando desse assunto. Eu sou Cristiane Santana, psicopedagoga, fique comigo até o final. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O Dia Mundial de Conscientização do Autismo está chegando e hoje eu gostaria de trazer uma expressão que está muito em alta aí para discutir com vocês. O autismo virou moda? Será mesmo? Por que existem tantos casos de autismo ultimamente? Então, nós vamos tratar destes assuntos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que por trás dessa frase, o autismo virou moda, existem muitas famílias sofrendo, porque o diagnóstico do autismo não é algo fácil, não é tão simples assim. Muitas famílias, elas precisam desembolsar um dinheiro que não tem para conseguir passar pelo médico, para conseguir passar por profissionais especializados, para depois chegar no diagnóstico do autismo. Então, eu queria só começar essa discussão dizendo o seguinte: se você não tem informação, se você não tem conhecimento sobre essa temática, por favor, não dê opiniões desnecessárias. Por favor, não coloque o seu achismo sobre uma família que já está em sofrimento, já está em dificuldade, porque é uma dificuldade. Eu tenho certeza que nenhuma família vai lá procurar um médico simplesmente por nada. Procura o pediatra, procura o psiquiatra infantil, porque a criança está apresentando algum sintoma, algum comportamento. Os médicos, por sua vez, também, eles tiveram tempo aí de estudo, anos de faculdade, anos de especialização. Então, existe também um código de ética profissional dos médicos. E eles, com certeza, não vão sair por aí dando diagnóstico de autismo. Então, cuidado com essa fala, porque ela é muito ofensiva. Uma outra questão importante. Nós precisamos compreender que o autismo já tem aí uma caminhada de mais ou menos 70 anos, em que foram feitos os primeiros estudos. De lá para cá, os autistas de um nível de suporte 3, que a gente chama de autismo grave, eles eram sim enxergados pela sociedade, mas eles também eram excluídos, porque não tinha nenhuma política pública de inclusão dessas pessoas, não tinha nada assegurado por lei, até recentemente. Então, observem que os autistas de nível 1 e de nível 2, por muito tempo foram chamados por expressões pejorativas. Preste atenção se você já não escutou isso. Ah, fulano de tal é tantã, é cabeça dura, não aprende, é bicho do mato, não interage com ninguém. Então, observe que são características de pessoas que foram excluídas da sociedade, que não tiveram suas necessidades supridas porque não havia diagnóstico. Hoje, a informação ela está mais acessível. Mesmo assim, ainda deixa muito a desejar. Então, nós hoje temos critérios para diagnosticar o autismo. Existem hoje equipes multidisciplinares. Existem profissionais médicos que estão estudando e se especializando. Então, quando a criança chega num diagnóstico de autismo, não é simplesmente porque é uma moda. É porque aquela criança ela tem necessidades. Existem alguns critérios, eu gostaria aqui de citar alguns. O primeiro critério que eu gostaria de destacar é a questão do prejuízo social. E o que a gente faz? A gente pega todos os autistas e coloca dentro de um potinho. Classifica todo mundo como se fosse igual. E não é. Nós temos falado já há bastante tempo que trata-se de um espectro. Ou seja, não existe nenhum autista exatamente igual a outro. Então, às vezes, o que acontece? As pessoas olham para uma pessoa autista, olha aquelas características e acha que todo mundo vai se enquadrar daquela mesma forma, e não é assim que acontece. Nós temos várias pessoas dentro do espectro autista que têm associação de outras comorbidades, de outros problemas de saúde.
Nós temos dentro do próprio espectro autista pessoas que falam, pessoas que não falam, pessoas que têm coordenação motora bem desenvolvida, pessoas que têm coordenação motora prejudicada. Nós temos pessoas dentro do espectro autista que faz contato visual e outras que não. Pessoas que gostam de toque e outras não. Então a gente não tem como dizer que virou moda. Que todo mundo hoje diz que é autista, porque não é assim. Existe um prejuízo, existe uma angústia, existe uma aflição, tanto da pessoa autista quanto da família. Uma outra coisa, prejuízo social, prejuízo nas interações, nas relações sociais, prejuízo de comunicação, tanto a comunicação verbal como a comunicação não verbal, prejuízo na escola. Pense comigo, se eu olho para uma criança e ela está brincando sozinha, aparentemente não tem problema nenhum, mas existe um prejuízo ali. Porque é habitual das crianças que elas compartilhem as brincadeiras, porque é dessa forma que as crianças aprendem, na interação com os pares. Um outro detalhe, a pessoa autista, ela tem dificuldade de iniciar conversa, de manter a conversa. É um prejuízo porque a linguagem, ela faz parte do desenvolvimento humano. Nós precisamos nos comunicar porque nós não vivemos sozinhos. A comunicação, ela é a base dos nossos relacionamentos. Então, mais um prejuízo que essa pessoa ela vai ter. Nós temos também prejuízos na questão da inflexibilidade, da rigidez. Pense aí, a pessoa só consegue pensar em determinado assunto. Tudo que ela olha, ela procura observar aquele assunto, aquela coisa que ela gosta, que chama a atenção dela. Então, ela ao invés de vivenciar uma diversidade de experiências, ela foca em uma coisa só, que a gente chama de hiperfoco da pessoa autista. Então, observe como a gente vê o sofrimento da seletividade alimentar, por exemplo. Então, às vezes você pega uma criança que ela só come alimentos de uma determinada cor, ou se aquela criança ela simplesmente se alimenta por alimento líquido. Isso, eu posso dizer que isso é moda? Qual é o pai, qual é a mãe que vai olhar para a criança e falar assim, agora eu quero que meu filho seja autista? Jamais. É uma condição que requer cuidado. Hoje a gente já tem equipe multiprofissional, não é como a gente gostaria que fosse, porque ainda existem muitas pessoas sem diagnóstico sofrendo aí. Muitas famílias que duvidam do diagnóstico de suas crianças por conta dessas falas. Gente, autismo não tem cara, não tem nenhum traço físico que identifique uma pessoa autista. Então a gente não pode classificar todo mundo da mesma forma. Então quando alguém chega para uma mãe e fala assim, olha, você vê direito, porque seu filho não parece ter nada não. Quanto tempo que essa pessoa passou com o seu filho, com a sua criança? Porque quem está diariamente com ela é você. Você que sabe a dificuldade que é para ela dormir, a dificuldade que é para ela mudar a rotina, a dificuldade que é para ela vestir uma roupa, para ela estar fora de casa, conviver com outras pessoas, estar nas atividades diárias. Então a gente precisa desconstruir essa conversa de que autismo virou moda, porque não virou. O que está acontecendo atualmente é que as pesquisas aumentaram. Profissionais interessados na área também aumentaram. Hoje nós temos uma gama aí de pesquisas, de estudos, justamente para promover uma qualidade de vida, tanto para a pessoa autista quanto para as famílias. Na escola, por exemplo, hoje nós temos essa dificuldade. Porque a lei, ela garante que a criança ela seja incluída. Mas aí eu te pergunto, essa criança está incluída mesmo? Ou ela está apenas inserida no contexto escolar? Nós precisamos ainda lutar. Então, esse dia 2 de abril, ele é o Dia Mundial da Conscientização. É justamente para clarear a ideia das pessoas, levar informação, para que as pessoas compreendam esses aspectos tão importantes. Então, observem isso, passem essa mensagem adiante, curtam, compartilhem esse vídeo, porque essa criança autista pode não ser na sua família, mas ela é
de alguma família, de um conhecido nosso, de um colega de trabalho, de alguém da família. E essas informações, elas precisam chegar, ok? Então, desde já eu agradeço vocês tenham ficado até aqui comigo. Continue me acompanhando no canal, porque vai vir ainda muita informação a esse respeito até o dia 2 de abril.